Queridos irmãos, é um grande privilégio poder partilhar a palavra com você. Sintam-se todos abraçados, mesmo com distanciamento social, que você perceba o quão precioso e importante é, o quanto Deus deseja ministrar o teu coração nessa noite, e fique ligado naquilo que Deus vai falar, porque às vezes Deus está ministrando o nosso coração e a gente se dispersa. A gente não se dá conta do que Ele está fazendo, então fica ligado aí, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre a maneira com que as pessoas se contentam apenas com a aparência. Elas esquecem muitas vezes da essência, e o diferencial não é o que você aparenta ser, meu irmão, mas é quem você é de fato. Toda quinta-feira tem o futebol da igreja, e é algo louco, né? Coisa brutal. E aí, de vez em quando, o pessoal vai lá jogar com a gente. Como é que o cara vai? Ele manda aquele meião do Flamengo, começa andando assim, ó. Nada contra a sua camisa do Flamengo, fique tranquilo. E o cara aparenta ser um craque. A primeira bola que vai nele, ele fura, ele cai sozinho, se machuca, aquela loucura toda. Por quê? Toda aquela aparência não correspondia à realidade de quem aquela pessoa era. E a mesma coisa, às vezes você chega em lugares e as pessoas colocaram lá um piso que imita madeira. Já viu como é que é interessante? Você pisa achando que é madeira. Você espera o quê? Um piso quentinho, gostoso, não é? Você pisou descalço, a madeira está aquecida. Não, é piso frio que imita madeira. Está lá teu pé todo gelado e aí você já estava com frio e acaba de ficar com mais frio ainda. Por quê? A essência das coisas não dá para enganar a gente. Muitas vezes, nós queremos trazer para a nossa vida a imagem que alguém fez de nós, a imagem, aquilo que alguém falou que nós éramos, e não o que nós somos efetivamente. Meu irmão, não se contente em parecer algo que você não é. Não se contente em simular algo que você sabe que não é. Quando a gente olha para a gente, nós precisamos reconhecer quem nós somos. E a partir desse reconhecimento pessoal, há possibilidade sim de mudança. Quando nós olhamos para a gente e determinamos diante de Deus aquilo que nós somos e precisamos, aí é a esperança de mudança. Mas enquanto a gente quer ostentar algo que não tem nada a ver com quem nós somos efetivamente, a gente continua sofrendo, abatidos, cansados. Por quê? Porque não há como Deus trabalhar na vida da gente se nós não reconhecermos qual é a nossa essência. E aí está o problema. As pessoas não precisam de Deus. Que é isso, pastor? Todo mundo precisa de Deus. O cara até fala que precisa de Deus, mas no dia a dia ele age como quem não precisa. E a gente, meditando no Salmo 103, como nós estamos fazendo desde o início do culto, dá uma olhada aí. Verso 8, vamos começar do 8 em diante. Salmo 103, verso 8. Diz assim o salmista: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença entre nós. Eu creio que agora o Teu Espírito Santo está tratando pessoalmente com cada um. O Senhor, ó Deus, está ministrando a essência de que nós somos agora, e sobre essa essência há mudança, há transformação, há renovo. Deus, em nome de Jesus, faz a obra, Pai. Desde já nós te agradecemos. Amém. Pois bem, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos como Deus desmascara
a nossa fuga, como Ele sabe quem nós somos. Olha lá o verso número 14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Gente, a gente pode se enganar sim, e muitas pessoas vivem um engano cotidiano, e elas se enganam tão bem que acreditam que aquela é a realidade. Nós podemos enganar os outros sim, e as pessoas terem uma imagem referente a nós que tem muito pouco a ver com quem somos de verdade. No entanto, quando eu olho para esse texto, eu compreendo que eu não consigo enganar Deus. Quando Deus ele me vê, Ele lembra, Ele conhece que a minha estrutura é pó. Eu sou aquele velho pó lá de Adão. O sopro de Deus é que põe esse pó em dentro, põe esse pó em pé. O sopro de Deus é que faz com que esse pó consiga caminhar e viver nesse mundo. E quando a gente reconhece isso, a gente está pronto para tomar atitudes que tornarão a nossa vida muito melhor. Enquanto você não reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus, você está lutando contra Deus. Mas olha só, verso número 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Por que Deus ele é misericordioso com o nosso pecado? Porque Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quão falhos nós somos. Deus, Ele tem misericórdia de nós, porque Ele nos criou, Ele fez com que nós tivéssemos dentro de nós a essência, o sopro dEle, a presença dEle. Só que muitas vezes esse barro, ele acha que se basta sozinho. Ele acha que pode sozinho, porque ele tem capacidade, tem competência, tem dinheiro, tem saúde, tem sei lá o que ele tem, e ele começa a se achar suficiente, e nós não somos suficientes. Não somos. Esse texto ele remonta à necessidade da gente compreender que a graça de Deus é o que dá sentido à vida da gente. Se não for a graça de Deus, já era, porque o texto ele fala, não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. O que eu mais ouço das pessoas hoje é, se eu merecer, Deus vai me dar. Eu não mereço, mas Deus me abençoa, Deus cuida de mim, porque Ele me ama, porque pela graça dEle, eu sou visto como alguém especial, importante, precioso. A graça dele é que me arranca do lugar da ira e me coloca no lugar da bênção. A graça de Deus é que transforma a minha vida, porque o Senhor não me trata segundo o meu pecado, Ele me trata segundo o amor que Ele tem por cada um de nós. É a graça é maravilhosa. E eu sempre gosto dessa história. Quando eu falo de graça, eu lembro de um tempo em que eu era criança e a gente jogava taco na rua, né? Lá no Rio não é taco, é bete ao ombro. Negócio louco. E é uma bola de tênis que você pega um pau e sai batendo nela. A loucura total. E um belo dia o cara lançou uma bola para mim, do jeito que veio eu rebati. Pá! Aonde vai? Na janela. Quebrou a janela do sujeito. Criança, meu amigo. Criança vai ficar para contar a história. Sumiu todo mundo. E filho feio não tem pai, desapareceu todo mundo. Estamos lá tranquilo. E para ir para a escola, eu tinha que passar na porta do cara. E eu comecei a dar a volta. E eu dava uma volta enorme, andava quase 2 quilômetros para sair numa esquina que era só eu dobrar da minha casa para cá. E eu continuei fugindo, e passou uma semana, 10 dias, 15 dias. E aí um belo dia, criança esquece das coisas, né? Esqueci. Quando eu estou passando na frente da casa do cara, o cara, ei, vem cá, por favor. Falei, perdi. Fui lá, falou, essa bola aqui é sua? Falei, é. Foi você que quebrou o vidro? Pode ser. Você não vai dizer que foi você, mas pode ser, porque quem quebrou o vidro foi a força da bola com resistência do ar no impacto com a janela. Não fui eu. Você tenta esses argumentos todos. E o cara falou aqui, já consertei a janela. Toma sua bola, vai brincar. Isso é graça, meu. É quando Deus sabe que você é culpado, mas Ele conserta a tua vida.
para que você possa continuar em frente, para que você pare de dar voltas fugindo dele, para que você não continue mais fingindo que está tudo bem. Deus nos tratou por graça, por misericórdia. Segundo, dá uma olhada aqui no verso número 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Por que o Senhor, Ele muda a nossa vida? Porque Ele perdoa o nosso pecado, porque Ele afasta de nós a nossa transgressão. A graça de Deus, ela traz o perdão para o ser humano. Esse texto fala que o Senhor, Ele afasta de nós as nossas transgressões como o Oriente do Ocidente. Ou seja, você não está mais condenado pelo seu erro, você foi justificado. A graça de Deus sobre a sua vida deu sentido, deu propósito, deu razão de ser. Você não está mais, de alguma maneira, sendo manipulado pela força do pecado, mas agora o perdão revelado na graça de Deus trouxe à sua vida paz, porque a sua transgressão foi levada para longe de você. Por que as pessoas não têm paz hoje? Por que elas estão ansiosas, angustiadas? Porque o pecado todo dia lhes assombra. Todo dia, de alguma maneira, elas são aviltadas pelo poder do pecado. Mas quando a graça de Deus nos alcança, esse pecado é levado para longe de nós. O perdão cai sobre a nossa vida e a gente tem livre acesso a Deus, a paz que excede a todo entendimento. É essa paz, é esse propósito maior, é essa razão de ser muito melhor que nós precisamos receber. O salmista, no Salmo 103, ele fala exatamente sobre isso, que ele perdoou as nossas iniquidades. Você foi perdoado. Quando você se arrepende, o perdão de Deus está sobre a sua vida. E o perdão de Deus tem o efeito de tornar você capaz de seguir em frente, sem o peso da vida, sem o peso dos erros que ficaram para trás. Gente, todos nós aqui já erramos algum dia. Isso é o que a gente tem em comum. Agora, carregar esse erro conosco é escolha. A gente tem que escolher. Eu lembro de uma história. O cara, ele tinha o orgulho de nunca ter andado de trem na vida. Muito tempo atrás, e ele nunca tinha entrado num trem. E um dia, ele teve uma emergência numa cidade vizinha e falou, não tem jeito, você tem que ir de trem. Ela falou, não vou de trem. Ele, não, tem que ir, senão você não chega a tempo lá, não sei o quê. O cara falou, tá bom, então bota meu cavalo dentro do trem. Os caras colocaram o cavalo dele, subiu no cavalo e foi montado no cavalo dentro do trem até lá. É o cara que não consegue aliviar a bagagem. Muitos de nós somos assim, não queremos dar o braço a torcer. A gente finge que é forte. Eu aguento, pastor. Não aguenta não, meu irmão. Você precisa, como eu e como todos nós estamos aqui, da graça de Deus. Pastor, vou dar um jeito nisso. Não vai dar um jeito. Se o perdão não afastar de você o pecado continua sendo seu algoz, te maltratando. Graça, perdão. Olha o verso número 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quando Deus ele quer se manifestar numa figura para ser compreensiva para mim e para você, ele diz que como um pai se compadece dos filhos, ele se compadece de mim e de você. Ou seja, quando Deus olha para nós, ele olha para nós como filhos dele. Ele não olha para nós para nos julgar, mas sim para nos abençoar. Ele não olha para nós para esfregar na cara da gente o nosso erro, o engano, não. Ele olha para nós como um pai que está corrigindo o seu filho. E a correção, meu irmão, quando nós passamos por ela, muitas vezes parece desagradável, mas o Senhor corrige aqueles a quem ama. Quando eu percebo esse texto, eu vejo como o Senhor nos ama. A graça, o perdão e o amor de Deus faz com que a gente consiga sair do domínio do pecado para uma nova vida em Jesus Cristo. Esse amor de um pai que se compadece dos seus filhos, esse amor de um pai que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, esse amor de um pai que não quer mais que nós fujamos dele, como tantos dias eu fiz fugindo daquele que de alguma maneira podia
fazer com que eu pagasse aquela janela, enfim, me cobrar alguma coisa. Deus não quer te cobrar nada, Ele te trouxe aqui hoje para te dar uma nova vida, para te libertar do poder do pecado, para te arrancar do lugar da frustração, do domínio da morte e fazer com que você saia daqui para viver uma nova vida, uma vida plena, abençoada, cheia de sentido e propósito. É para isso que o Senhor nos trouxe aqui. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, pessoal. Não, eu aguento. Receba a graça de Deus essa noite, você não aguenta. Não, pastor, pode deixar comigo porque eu sei lidar com isso. Você não sabe. Receba o perdão de Deus essa noite, em nome de Jesus. Em algum momento você fala, não, eu sou forte, eu posso. Não, não dá. Ele é Pai, está cuidando de você, está tratando você, dando sentido à sua vida. Ele te conhece muito mais do que você pode imaginar. Ainda que você ache que, mas ninguém sabe o que eu estou passando, pastor. Deus sabe. Conhece a sua estrutura. E Ele lembra-se que você é pó. Portanto, meu irmão, se você está aqui e não entregou a sua vida a Jesus,